Olá pessoal, vamos a mais um Rumo à Posse. Hoje a banca é Itami, né? E essa banca Itami faz concursos no estado de Goiás. Vamos lá. O que eu tenho que estudar, Rosenthal, para essa banca? Cara, tudo. Tá? Se você vem acompanhando esse trabalho numa posse, em outras bancas você consegue pulverizar um pouco mais, você percebe que a banca abre mão de determinados temas. Existem bancas que gostam, por exemplo, de trabalhar só com aplicativos de língua, que é identificação de frases certas, frases erradas, mas sem entrar no mérito, por exemplo, qual é a classe gramatical do termo, qual é a função sintática do termo. Enfim, cara, essa banca trabalha com tudo, tá? É um estudo realmente a médio e longo prazo, porque interpretação de texto, cai. As questões de interpretação são até bem simples, não são difíceis não, mas cai a interpretação. Mas eles também cobram tipologia textual e gênero textual, ou seja, se o texto é dissertativo, descritivo, narrativo, qual o gênero textual, se é um texto publicitário, se é um texto jurídico, tá? Se é um texto didático, enfim, cara, se é um texto injuntivo, instrucional, tudo publicitário, tá? Cobra a diferença entre discurso direto, indireto e indireto livre, a gente vai mostrar aí questões disso. Estrutura e formação de palavras, quer dizer, olha só, vários temas que uma porção de bancas simplesmente não cobra, até porque, veja bem, quando o cara escreve um memorando, escreve um ofício, ele não precisa saber estrutura e formação de palavras, ele não precisa saber se aquilo ali é um discurso indireto livre. Depois, quando chegar a questão, eu explico o que é exatamente. Tá? Por exemplo, ele cobra funções de linguagem. Tá? Se a função é metalinguística, lembra que é uma função metalinguística? É quando você, por exemplo, tem uma música do Milton Nascimento que eu adoro, certo? Que se chama Certas Canções. Certas canções que ouço cabem tão dentro de mim, que perguntar carece como não fui eu que fiz. Ou seja, é uma música, é uma canção que fala sobre fazer canções. O que é a metalinguagem? É quando você tem uma ciência que fala sobre si mesma, certo? No cinema nós temos vários casos. Por exemplo, tem um filme do Woody Allen que eu acho sensacional, que se chama Rosa Púrpura do Cairo, né? Que um personagem de um filme sai e vai para a vida real, digamos assim. Então é um filme falando sobre o filme, né? Quando nós temos uma poesia falando sobre poesia, também nós temos metalinguagem. Mas além dessa função de linguagem, nós temos outras, função fática, função conativa, função referencial, que é a mais comum de todas, porque a função referencial é mais voltada para o texto, enfim, para aquela informação que está sendo prestada dentro do texto, ou seja, a ênfase mesmo está na informação daquele texto. Os textos de jornal, praticamente todos, são textos referenciais. Tá? Nós temos, inclusive, no nosso curso de português avançado, um bônus só de funções de linguagem. Além de funções de linguagem, você tem as figuras de linguagem, metáfora, metonímia e tal. Vou até colocar uma questão aqui para a gente analisar hipérbole, ironia, enfim. Conectores, sempre, sempre, sempre. Uma banca que adora conectores. Então, conjunções, preposições. Em todas as provas eu vi esses assuntos, tá? Eu vi esse assunto, conectores, podem ser as conjunções e as preposições. Morfossintaxe, tanto a identificação de funções sintáticas, classificação de orações, certo? E
as classes gramaticais. Ou seja, o cara, né, quando o cara pergunta para vocês qual é a função sintática de um termo, você tem que responder o quê? Sujeito, objeto direto, objeto indireto, adjunta de nominal, complemento nominal, predicativo do sujeito. Quando ele pergunta para você qual é a classe gramatical, você vai ter que responder o quê? Substantivo, adjetivo, advérbio, pronome, numeral, conjunção, preposição, verbo. Certo? E as orações, né? Oração subordinada, substantiva, oração coordenada, tal. Isso tudo eles cobram. Regência, outro assunto que também eles cobram. Aí vem a parte de aplicativos de língua, né? Que é regência. Opa, botei até 2 vezes aqui, eu nem precisava. Isso aqui é a parte de aplicativos de língua. Tá? Crase, regência, concordância, colocação pronominal e pontuação. Né? Isso para mim, isso em qualquer programa de concurso público seria o mais importante junto com conectores. Por quê? Porque é isso aqui que faz com que você escreva correto e incorretamente, que é o que interessa quando você ingressa no serviço público. Então, para mim, o mais importante seria isso aqui. E eles, logicamente, eles cobram questões de crase, regência, colocação, concordância. Tá? Uma coisa que eu não coloquei aqui, parte de regras de acentuação, de vez em quando eles cobram também. Eu não vi questão de ortografia assim, por exemplo, se uma palavra é com 2 S, se é com G ou com J, isso não quer dizer que não caia, mas eu não vi. Questão de ortografia daquela questão mais simples. Certo? Variação linguística. O que é isso? Eu até coloquei uma questão de variação linguística aqui. Por exemplo, quando você tem uma questão aqui falando sobre mandioca, que é bem legal, a gente vai falar sobre isso. Mas o que é a variação linguística? A maneira como a gente fala, por exemplo, aqui. Né, eu sou carioca. É exatamente igual a maneira que se fala no Nordeste? Não. Entre as classes sociais, a forma como se fala é a mesma maneira? Não. Isso se chama de variação linguística. Por exemplo, também, contextos. Eu, Rosenthal, sou professor de português, né, procuro, na maior parte das vezes, utilizar o português mais correto possível. Legal. Mas existem, né, 2 Rosenthais, digamos assim. Existe o Rosenthal, professor de português, que numa sala de aula, né, ou aqui no vídeo, com vocês, nesse momento eu estou exercendo a minha profissão. Então, eu procuro utilizar aqui uma linguagem mais formal possível, certo? A linguagem mais correta possível. Mas esse mesmo Rosenthal, em outros ambientes, né, tomando chopp com os amigos, ali é um outro Rosenthal. Não é o Rosenthal professor de português, é o Rosenthal amigo. Então, eu utilizo uma linguagem mais coloquial, mais informal, certo? E permitindo até alguns deslizes, digamos assim, na língua portuguesa. Lógico, não deslizes grosseiros, mas, por exemplo, o verbo ter no sentido de haver ou existir. Tem 100 alunos em sala. Isso, em tese, está errado. Tá legal? Em tese, está errado. O correto é há 100 alunos em sala. Mas é um erro que está tão, digamos assim, banalizado na língua. E já tantos registros, por exemplo, em poemas. Tá? O próprio Celso Cunha nem diz mais que é erro. Ele coloca apenas como uma linguagem coloquial. Que é possível, num bate-papo comum, eu utilize o verbo ter nesse sentido de haver ou existir. Ou que eu inicie uma oração por pronome oblíquo átomo. Mas num ambiente formal, ou sobretudo quando a linguagem é escrita, esse erro eu já não cometo. Tá? Então, a variação linguística ela pode variar por questão de idade. Certo? Por exemplo, minha filha utiliza termos que eu desconheço. Né? Com gírias daquela faixa etária que eu desconheço. Então, a variação pode ser por conta de classes sociais, né? Numa mesma cidade, mas um grupo social utiliza determinados vocábulos, até, infelizmente, por uma questão de acesso ao estudo, e outro grupo nem tanto. Então, utiliza outras palavras com marcas maiores de coloquialidade e assim vai. Então, enfim, cara, é uma banca que cobra, manda bala para tudo que é direção.
tá? É até difícil chegar para o aluno, olha, privilegie esse assunto. A gente sabe que alguns assuntos vão cair, por exemplo, quando eu digo para vocês que conjunção vai cair no seu concurso, pode ter certeza que vai cair mesmo. Mas pode cair qualquer coisa. Pode cair qualquer coisa. E, bom, enfim, acaba não sendo uma prova fácil. Não é dessas bancas sim, que eu desconhecia, talvez é que faça provas mais sofisticadas. Beleza? Vamos lá, vamos para as questões então. Então, essa questão aqui, por exemplo, é de tipologia textual. O texto acima possui uma sequência narrativa. Sim, o texto é narrativo, ele está contando uma historinha. Agora, no entanto, além da narração, qual outro elemento que se faz presente? Ele também se caracteriza como? Bom, vamos lá. Há aproximadamente 400 anos, na aldeia de La Mancha, na Espanha, vivia um fidalgo. Como é que era esse fidalgo? Fidalgo de poucas posses materiais, mas muitos livros. E que adorava experimentar os desafios da vida e cujo passatempo era ler contos e mais contos de cavalaria. Era este nobre senhor, alto, magro, 50 e poucos anos, queixo pontiagudo, cabelo grisalho, desgrenhado, certo ar de loucura no olhar. Olha só, gente, você tem duas características aí muito estigmatizadas. Uma característica psicológica, certo? Comportamental, e outra característica física. Como era o Dom Quixote de La Mancha? Bom, a característica comportamental. Então, olha lá, qualidade dele, características. Ele era um cara de poucas posses materiais. Isso tudo é uma descrição da personalidade dele. Certo? Da personalidade. Poucas posses materiais, muitos livros. Adorava experimentar os desafios da vida. E o passatempo predileto dele era ler e ler cada vez mais contos de cavalaria. Essa é a característica psicológica dele. É o perfil da personalidade do Don Quixote. Aí depois disso, além de fazer a descrição da personalidade, ele faz uma descrição física. Este nobre senhor, ele era alto, magro, 50 e poucos anos, queixo pontiagudo, cabelo grisalho desgrenhado e certo ar de loucura no olhar. Olha só quantas características físicas foram apresentadas. Cara, isso claramente é um texto que descritivo. É um texto descritivo, é uma descrição. Você tem a descrição tanto da personalidade quanto do aspecto físico dele. Então, além da narração, faz-se presente claramente a descrição. Legal? Então você viu, a primeira questão foi de tipologia textual. Agora nós temos uma questão de conectores. Considerando-se os princípios de coesão no fragmento, entretanto é uma conjunção adversativa. Tá? A adversidade, né, nos remete à ideia de quê? De oposição, de contrariedade, certo? Então você pode ter uma ideia de contradição ou uma ideia de refutação. Concessão lembra muito a adversidade, muito. Só que a concessão ele tem conectores específicos e trabalha com verbos no modo subjuntivo, né? Embora, mesmo que, ainda que, com quanto, e assim vai. Certo? Refutar, o que é refutar? É você ir contra alguma coisa. É você se opor a alguma coisa. Eu refutei a sua informação. Quer dizer, eu me opus à sua informação. Eu fui contra aquilo. Então, refutar, opor, contrariar, contradizer estão no mesmo campo semântico. Então, eu posso eliminar a letra A, conformidade, muito menos. Né? Não pode ser conformidade de jeito nenhum. Conformidade é aqueles conectores conforme, consoante, segundo, de acordo com que, e assim vai. Então, ou é letra B ou é letra C. Entretanto, é inútil discutirmos por quê. Cara, olha só. É inútil nós discutirmos. Por que é inútil? Qual é a explicação que eu dou? Qual é a justificativa que eu dou, né, dizer que é inútil essa discussão? É inútil essa discussão? Qual a explicação disso?
porque eu sei que me falou com toda franqueza e também com franqueza quero responder. Então tá dando aqui a explicação. Beleza. Por que, gente? Porque, já que, visto que, dado que, uma vez que, por quanto, aliás, um conector que é muito bom vocês sempre estudarem, por quanto, que é sinônimo de porque, já que, dado que, uma vez que, certo? Ou são conectores causais ou explicativos. Então, é uma explicação. Até a explicação está exatamente no campo oposto da consequência, né? Onde existe causa, existe consequência. Certo? Consequência é o fato posterior. Então, primeiro, a pessoa falou, primeiro, eu já tenho a ciência de que essa pessoa me falou com franqueza. E também com franqueza quero responder. Então, por causa disso, né, por conta dessa explicação, a consequência é que se torna inútil nós discutirmos. Então, na realidade, não é a consequência é o fato posterior, quando na realidade isso aqui representa o fato anterior. Então, primeiro, eu já tinha ciência de que a pessoa tinha me falado com franqueza. Por conta disso, eu considero inútil nós discutirmos. Então, não é uma ideia de consequência. Para falar a verdade, também não considero ideia de explicação. Eu considero isso aqui muito mais ideia de causa. Para mim, é muito mais ideia de causa. Mas eu sei, é muito comum realmente as bancas trabalharem com o termo explicação no lugar de causa. Nem toda causa é uma explicação, mas toda explicação é uma causa. Bom, e o outro é inútil discutirmos porque sei que falou-me com toda franqueza e também com franqueza quero responder. Então, olha lá, você me falou com franqueza e eu com franqueza também quero responder. Então, os dois fatos se agregam, se unem. Então, uma ideia de adição, de soma, de acréscimo. E também, essa estrutura E também sempre vai levar a ideia de adição, de soma, de acréscimo. Então, confirmamos a resposta letra B. Ou seja, gente, a letra C só dança por causa de consequência. Então, confirmamos a resposta à letra B de bola. Questão 3, né? Nossa terceira questão na sequência. Uma questão de figuras de linguagem. Tá? Então, marque a alternativa em que há uma metáfora. A vida é um foguete. Ou seja, o que o autor dessa frase está fazendo? Ele está fazendo uma comparação da vida com um foguete. Beleza? Ele está dizendo que a vida é um foguete. Esse verbo ser de ligação, esse verbo ser, dá a ideia mesmo de, se você está dizendo que uma coisa é outra, você está igualando os dois elementos. Igualando é uma ideia de comparação. Beleza. Qual é exatamente a ideia, qual é exatamente a diferença entre a metáfora e a comparação? Ambas, metáfora e comparação, estabelecem ideia de comparação. Ambas. A diferença é que a comparação tem um conector comparativo. Por exemplo, a letra B de bola. Cara, a ideia é idêntica à da letra A. Só que a letra B de bola tem a conjunção como. Certo? Esse conector que estabelece a ideia de comparação, tá? Faz com que, em vez de a ocorrência de metáfora, passe a haver uma comparação. Então, a figura de linguagem que passa a ocorrer aqui é essa. Cara, a comparação e a metáfora são praticamente a mesma coisa. Ambas dão ideia de comparação. A diferença é que a metáfora não tem um conector comparativo. Tá? Eu sempre serei um leão na vida. Eu sempre serei um leão na vida. Então eu tô me comparando ao leão. Por quê? Por ser um batalhador, de buscar as coisas, de ser feroz em busca das coisas que me interessam. Mas eu sempre serei um leão. Eu não tenho conector comparativo. Então é uma metáfora. Agora, eu sempre serei conforme um leão. Opa, a ideia é a mesma. Só que agora eu tenho conector conforme, que é um conector comparativo nessa construção. Né? Eu sempre serei tal qual um leão. Cara, quando eu passo a ter o conector comparativo,
deixa de ser uma metáfora e passa a ser uma comparação. Então, basicamente, a diferença entre a metáfora e a comparação é essa. A metáfora não tem um conector, a comparação tem. Bom, já chegamos à resposta que é a letra A, porque ele pede a metáfora, é a letra A. Quase morremos de susto quando vimos o prédio pegando fogo. Quase morremos de susto. Não tem um certo exagero aí? Não, realmente, ficamos bastante assustados, mas quase morremos. Então, há um exagero, não há? Se há um exagero, nós temos uma figura chamada hipérbole. Tá? A hipérbole é exatamente o contrário do eufemismo. Enquanto o eufemismo abranda, a hipérbole exagera. Certo? Então, o eufemismo, por exemplo, o Rosentão não é gordo, ele é, digamos assim, fofinho. Quando você fala fofinho, na realidade você está usando o eufemismo. Tá? Então, você está abrandando uma informação. Por exemplo, a minha avó não falava a palavra câncer de jeito nenhum. De jeito nenhum. Ela só usava a expressão doença ruim. Isso é um tipo de eufemismo. Tá? Então, o eufemismo é você tentar abrandar, diminuir o impacto daquela informação. Fulano não morreu, fulano foi para o céu. Tá? Isso é eufemismo. A hipérbole é justamente o oposto, é exagero. O prédio era tão seguro que o alarme de incêndio nem tocou. Pô, se ele era tão seguro, como é que o alarme não tocou? Óbvio que a ideia da letra D é o quê? É expressar o quê? Um deboche, uma gozação, né? Se é um deboche, uma gozação, se ele era seguro, o alarme tinha que ter tocado, óbvio. Então, se ele tá, o que o autor está procurando fazer aqui? Está procurando debochar dessa pseudo-segurança. Se ele está procurando debochar, qual é a figura de linguagem presente aqui? A ironia. Então, vimos outro assunto que é cobrado nos concursos organizados por essa banca Itami. Olha só que questão interessante. Como eu falei para vocês, variação linguística. Que tipo de variação linguística? Aqui ele te deu até a cola, né? A macaxeira é um alimento conhecido também como mandioca ou aipim em diferentes estados brasileiros. Cara, já até disse, olha, num estado ele é conhecido por macaxeira, em outro estado como aipim, em outro estado como mandioca, né? Macaxeira, por exemplo, eu que sou apaixonado pelo Nordeste, né, já fui até Natal algumas vezes de carro, inclusive. Né? No Nordeste, eles usam, no Nordeste inteiro, eles usam o termo macaxeira. Em São Paulo, né, onde dei aula, por exemplo, em 2008 até 2010, eu passava todos os fins de semana em São Paulo. Né, você pede porção de mandioca no bar. E aqui no Rio de Janeiro se utiliza aipim. Então, olha só, gente. Essa variação linguística ela é relacionada aqui, a cada região. Isso ele já tinha dado a dica. Se ele está dizendo que em diferentes estados brasileiros, tá? Isso aí não é para aspecto cultural, não. O cara que fala aqui no Rio de Janeiro aipim, ele fala porque aqui no Rio de Janeiro se fala assim, não que ele tem um grau de estudo superior, que seria questão cultural, superior ou inferior, estudou mais ou menos. Tá legal? Às vezes essa variação, não aqui nesse caso, aqui claramente a variação regional. Tá? Aqui claramente a variação regional. Mas às vezes é por uma questão cultural, realmente, uma palavra num ambiente em que as pessoas tiveram menos acesso à educação, você utilizaria um vocábulo, em outros você utilizaria outro. Né? Às vezes você tem filmes que até retratam esse tipo de coisa, uma pessoa que veio de uma classe social mais baixa, chega à classe social e utiliza palavras que as pessoas ficam assustadas. Enfim, isso aí seria uma variação cultural. Variação histórica. Existem algumas palavras que eram utilizadas lá atrás, né, no século XIX, que não são mais utilizadas. Isso que é uma coisa, uma variação. Eu sempre ensino para meus alunos uma variação histórica que está acontecendo. É o emprego de posto que. O posto que, inclusive em termos de concurso público, ele é sinônimo mesmo que. De ainda que, de embora, é um conector concessivo. Então, historicamente, o valor dele é esse, inclusive o que você encontra nos dicionários é isso, é uma conjunção concessiva,
dá a ideia de concessão. Tá legal? Dá a ideia de concessão. Perfeito. Inclusive, é assim que as bancas cobram até hoje. Só que o Vinícius Moraes utilizou posto que como porquê. Já que já até existem algumas gramáticas que aceitam esse posto que como porquê, já que. Isso porque lá antes da década de 50, no soneto à fidelidade, o Vinícius Moraes utilizou. Então houve um aspecto histórico que fez com que o posto que passasse a ser utilizado como porquê, já que, visto que. E eu acredito que daqui a uns 50 anos, o posto que como sinônimo de mesmo que ainda que morra. O posto que daqui a 50 anos, daqui a 60 anos, vai significar porquê, já que, visto que. Desde esse marco histórico que foi um emprego pelo Vinícius Moraes. Então, olha lá, digamos, em 2200, no ano, né, nós estamos hoje em 2021, vamos lá, 2100, no ano 2110. Posto que passa a significar porquê, já que, visto que. Você pega um livro do Machado de Assis e encontra o posto que como sinônimo de mesmo que, ainda que. Tá. O que aconteceu aí? Houve uma variação histórica, uma palavra que teve seu significado, uma expressão que teve seu significado alterado por motivo histórico. Isso pode acontecer. Variação da situação de comunicação, foi aquilo que eu falei. Existem dois rosentais. O rosental que está dando aula agora, nesse momento, que eu tento utilizar o português mais escorreito, ou seja, mais perfeito, mais correto possível. E existe o rosental de ambientes coloquiais, familiares, eu batendo papo com minha mulher, com minha filha, vendo o jogo do Flamengo. Enfim, nesse momento que eu estou vendo o jogo do Flamengo, o que baixa ali vendo o jogo do Flamengo não é mais o professor de português. É o rosental, é o Marcelo, inclusive. Então, em cada ambiente, certo, um botequim, você procede de uma maneira, no seu ambiente de trabalho você vai proceder de outra, é evidente. Tá? Beleza. Vamos lá. Julgue os itens a seguir quanto ao emprego da crase. Aí você vê que nós temos também questões envolvendo a parte dos aplicativos de língua. São, né, identificação de frases certas, frases erradas. Então, vamos lá. Os passageiros partirão às 19 horas. Indicador de horas mais locução verbal. Perfeito, essa crase está perfeita. Tá? Então, o item 1 está certo e é uma locução adverbial mesmo, locução adverbial de tempo. Ele estava a cantar. Cara, cantar é verbo no infinitivo. Cara, verbo não aceita o emprego do artigo. Se o verbo não aceita o emprego do artigo, não poderia haver crase nunca. Então, haveria só a preposição a. A explicação está até correta, mas o emprego da crase está errado. Então, errado. As informações foram solicitadas à diretoria. Sim, olha lá. Que é solicitado a alguém. Eu tenho a preposição a preposição a, mais o artigo a de a diretoria. Diretoria é um substantivo feminino que é precedido do artigo a. Perfeito. Então, item 3, correto. E entregamos a encomenda àquela menina, que entrega alguma coisa a alguém. O que eu tenho? Eu até ensino para os meus alunos o seguinte: se você tiver dúvidas se existe crase em aquilo, aquele, aqueles, aquelas, substitua por isso, esse, esses, essas. Se aparecer a preposição a, vai haver crase. Se não aparecer a preposição a, não vai haver crase. Então, olha lá. Entregamos a encomenda a essa menina. Certo? Ótimo. Como apareceu a preposição a, tem que haver crase, como ele colocou. Perfeito. E essa crase é a soma do a preposição mais o aquela. Essa primeira letra do aquela. O termo aquela é um pronome demonstrativo. Então, que contração é essa? É a contração da preposição a com esta primeira letra do pronome demonstrativo aquela. Certo? Agora, por exemplo, eu vi aquela menina ontem.
Eu vi aquela menina ontem. Certo? Eu vi aquela menina, eu vi essa menina. Quando eu substituir aquela por essa, não apareceu a preposição a. Se não apareceu a preposição a, não vai haver crase. Legal, pessoal? Olha lá. Eu me referi àquilo. Eu me referi a isso. Se eu me referi a isso, o aquilo leva a crase. Agora, eu observei aquilo. Eu observei isso. Se eu substituir aquilo por isso, não há crase. E repetindo, o que é essa crase aqui, gente? É a contração da preposição a, mais essa primeira letra do pronome demonstrativo. Então, sim, é a contração da preposição com o pronome demonstrativo. O item 4 está certo. É essa a resposta. 1, 3 e 4, só o 2 está errado. Você vê, ele vai atirando em tudo que é direção, cara. Olha só, essa questão aqui já é de figura de linguagem. Ou figura de linguagem, de estrutura e formação de palavras. Estrutura e formação. Ele quer a parassíntese. Gente, a parassíntese, vamos lá. A parassíntese tem que ter a seguinte construção: prefixo mais radical mais sufixo. Aí o cara fala assim para mim, mas José, então nesse caso aí não seria derivação prefixal e sufixal? Na derivação prefixal e sufixal, tá? Na derivação prefixal e sufixal, o que acontece? A presença do prefixo não obriga a presença do sufixo. Na derivação parasintética, você tem que acrescentar os dois elementos ao mesmo tempo. Então, por exemplo, anoitecer. A palavra original aqui é noite. Eu tenho que acrescentar simultaneamente o prefixo e o sufixo. Né? Não existe só com prefixo, por exemplo, a noite, com uma palavra só. Ah, mas Rosenthal, não existe a noite? Não, existe isso aqui, a noite, ao anoitecer. Mas uma palavra só, que eu estou falando isso aqui, a noite, isso não existe. Então não existe a palavra com prefixo e o radical. Da mesma maneira, não existe noitecer, que é o radical e o sufixo. Certo? Não existe isso. Tranquilo? Então, eu tenho que acrescentar o prefixo e o sufixo ao mesmo tempo. Isso é derivação parasintética, ou chamar também de parassíntese. Derivação parasintética vem de parassíntese. E outra coisa, é formadora de verbo. É sempre formadora de verbo. Ok? Legal. Na derivação prefixal e sufixal, o prefixo não obriga a presença do sufixo. Vou aproveitar. Infelizmente, por exemplo. Infelizmente. Isso aqui é uma derivação prefixal-sufixal. Por quê? Porque existe a palavra só com o prefixo e o radical, e existe a palavra só com o radical e o sufixo. Então, a presença do prefixo não obriga a presença do sufixo. Então, isso aqui é prefixal-sufixal. Como deslealdade, é prefixal-sufixal. Existe desleal, que é o prefixo e o radical, e existe lealdade. Então, já posso até eliminar a alternativa D e a alternativa B. Tá? Na alternativa C, eu tenho só o radical e o sufixo. Então, essa aqui é a derivação sufixal. Posso eliminar. Na letra B de bola, além de deslealdade, que é prefixal e sufixal, incapaz, eu tenho apenas prefixo e radical. Então, aqui é só prefixal. Bom, a letra A é que eu tenho as três palavras formadas por parassíntese. Não existe empobre, também não existe empobrecer. Você tem que colocar o prefixo e o sufixo ao mesmo tempo. E formou o quê? Verbo. Emudecer vem de mudo. Não existe emude, não existe emudecer. Você tem que colocar os dois elementos ao mesmo tempo. Formou o quê?
verbo. Enrijecer vem de quê? De rijo. Tá? Eu tenho que colocar o prefixo e sufixo ao mesmo tempo. Então, as 3 palavras são para síntese. Beleza, pessoal? Tranquilo? Compreenderam? Maravilha. Enraivecer vem de raiva. Coloco o prefixo e sufixo ao mesmo tempo. Enraivecer, beleza. É para síntese também. A letra B não morre por causa das outras 2 palavras. Envernizar vem de verniz. Eu tenho que colocar o prefixo e o sufixo ao mesmo tempo. Entardecer também. Eu tenho que colocar o prefixo e o sufixo ao mesmo tempo. A letra C só não serve como resposta por causa de felizmente. Abençoar e envelhecer, mesma coisa. Abençoar vem de bênção. Eu tenho que colocar o prefixo e o sufixo ao mesmo tempo para formar o verbo. Para a síntese. Envelhecer vem de velho. Eu tenho que colocar o prefixo e o sufixo para formar para a síntese. Beleza. Mas infelizmente mata a opção D de dado. A palavra infelizmente é uma derivação prefixal e sufixal. Questão de discurso, como eu falei para vocês. Tá, qual é a diferença entre o discurso direto, indireto e o indireto livre? Tá, o direto é quando nós reproduzimos ipsis literis a fala de alguém. Tá? Então, por exemplo, eu já vou até dar a resposta. O guerreiro falou, ele abre o travessão, quebras comigo a flecha da paz, e a resposta, outro travessão. Então ele está reproduzindo como a pessoa perguntou, e eu destaco bem isso. Tá legal? Eu destaco bem isso. Por pontuação, né? Abro 2 pontos, travessão, coloco aspas, enfim. Eu destaco bem que aquela fala não é minha e eu não altero nenhuma palavra, eu não faço nenhum tipo de adaptação. Então é sem qualquer adaptação. E o fragmento, que é uma reprodução, é um fragmento isolado. Isolado por algum tipo de pontuação. O indireto, há uma adaptação total. Há uma adaptação, inclusive com alteração de tempo verbal, enfim. Então, uma coisa é falar assim, João perguntou, 2 pontos, travessão. Rosental, você vem aqui? Isso é discurso direto. Tá? Travessão. Rosental, vírgula, você vem aqui? Certo? Eu estou reproduzindo as palavras, isolei e tal, discurso direto. Outra coisa, eu falo o seguinte. João perguntou se eu viria aqui. Olha lá. Rosental, o João perguntou se eu viria aqui. Em vez de colocar, Rosental, você vem aqui, olha lá. Se eu, já mudei a pessoa do verbo, já me introduzi na pergunta. O verbo vem estava no presente cativo, eu passei para o futuro do pretérito. Então, você faz uma adaptação completa. Tá legal? O indireto livre, você reproduz, só que você não coloca pontuações. Tá? Você não coloca pontuações, você insere dentro do período. Ele perguntou, você vem aqui? Ele perguntou, você vem aqui? Dentro da frase. Então, na realidade, o indireto livre mistura características do direto com do indireto. Por quê? Porque você não adapta a frase. Você não adapta. Então, é sem adaptação. É sem adaptação. Mas, ao mesmo tempo, também é sem o isolamento. Tá? Esse risco aqui, sem isolamento. Certo? Então, ele acaba absorvendo características do discurso direto, porque não há adaptação, você procura reproduzir as palavras como foram ditas pelo interlocutor, mas também, por outro lado, você não isola por pontuação. Então, nesse caso, é que você tem um indireto livre. Tá? Aqui não.
é reprodução total do que o outro está falando, está isolado por pontuação, ou seja, tem todas as características do mundo do discurso direto. Beleza? Maravilha. Uma questãozinha de identificação de frase certa e frase errada, só que agora em termos de regência. Vamos lá, ele quer a opção com a norma oculta. Todos nós fomos no cinema, gente, é o verbo ir. O verbo ir dá a ideia de movimento, de locomoção. Quem vai a algum lugar, não é? A preposição em dá uma ideia de coisa estática, parada. Verbo ir, verbo chegar, são verbos, né? Os verbos ir, chegar, são verbos que trabalham com a preposição a. Então, o correto é ao cinema. Letra B de bola. Vocês preferem mais? Gente, o verbo preferir, nunca usem mais, pelo amor de Deus. Tá? O verbo preferir não é o verbo gostar. Dentro do verbo preferir já está embutida a palavra mais. Legal? Então você não prefere mais. Você prefere algum elemento. O preferir não é sinônimo de gostar. O preferir é sinônimo de gostar mais. Você gosta mais de quê? De cerveja ou de chopp? Ah, eu gosto mais de cerveja. Certo? Então, para você identificar que você gosta mais de uma coisa, realmente você tem que utilizar a palavra mais. Mas o preferir não. O preferir, a ideia do mais, da superioridade, já está embutida na ideia, na palavra preferir. Você não precisa falar, eu prefiro mais cerveja. Não, eu prefiro cerveja. Certo? Então, primeira coisa, nunca usar mais. E outra coisa, a regência do verbo preferir não é quando o quê? A regência do verbo preferir é com a preposição a. Eu prefiro doces a verduras. Eu prefiro doces a verduras. Letra C. É o verbo implicar. Gente, esse verbo aqui é um dos verbos mais polêmicos da língua portuguesa. Verbo implicar, porque nós temos duas visões de dois grandes autores. Tá? A do Bechara e a do Rocha Lima. O Bechara diz que o verbo implicar, nesse sentido de acarretar resultado, só pode ser transitivo direto. Ou seja, a preposição em de jeito nenhum. De jeito nenhum. Implicar em de jeito nenhum. O Rocha Lima admite tanto como transitivo direto, ou seja, sem a preposição em, como ele passou a admitir com a preposição em. Porque, na realidade, quase todos os usuários da língua empregam a preposição em. O que você fala? O pacote econômico implicou grandes números de demissões ou implicou em grandes números de demissões? Não. Você fala o pacote econômico implicou em. O Bechara condena essa construção. O Bechara não aceita o emprego da preposição em. O Rocha Lima fala assim, cara, olha, o certo mesmo é sem preposição. Mas ele até utiliza uma frase que é meio, eu até falo para os alunos, eu acho até que é meio elitista. Porque ele diz o seguinte, o emprego da preposição em está ganhando foros de cidade. O que significa essa frase? Que enquanto esse erro era cometido pela periferia, não é? Era erro. Mas quando o emprego da preposição em, junto a esse verbo implicar, sai da periferia e ingressa nas grandes cidades, ou seja, se a classe média passa a usar, se escritores conceituados passam a utilizar, se jornalistas, né, importantes passam a utilizar, ele fala assim, vou aceitar. Foi o que o Rocha Lima disse. Ou seja, sem preposição, sempre correto. Com preposição em. Hoje em dia, eu acho que mais nenhuma banca vem aceitando. Houve uma época que várias bancas aceitavam. A ESAF aceitava, a NCE aceitava, a Fundação Euclides da Cunha aceitava. Só que essas bancas foram morrendo no meio do caminho. Sobraram só aquelas que não aceitam a preposição em, justamente como ele fez. Olha lá, você vê que ele não usou implica em. Se ele usasse implica em, o que eu faria? Eu olharia a alternativa D de dado, para ver se estaria certo ou não. Né? A gente já viu que a A e a B estão erradas. Porque sem preposição, gente, sem preposição, eu chamo a atenção de vocês, sem preposição está indubitavelmente correta. Está correta, ponto, sem preposição. A dúvida é se poderia vir com preposição em. O Bechara diz não, o Rocha Lima não, eu aceito. O Rocha Lima aceita.
Sem preposição, todos concordam, todos aceitam. Implica inovação e paixão, beleza. E se viesse com preposição em? Bechara diria errado, e o Rocha Lima diria certo. Legal? Mas o que eu vejo hoje é banca nenhuma mais aceitando. Mas mesmo assim, se eu faço essa prova, eu vi que a A está errada. Beleza, a A está errada. A B está errada. Se o cara coloca essa aqui sem preposição, eu já posso marcar como certa. É essa a resposta. Mas se ele colocasse a preposição em, como é que eu procederia? Eu botaria uma setinha aqui e avaliaria a letra D. Se a letra D estivesse correta, eu marcaria a letra D. Se a letra D estivesse errada, tá? Eu marco a letra C, eu confirmo a letra C. Bom, nesse caso nem precisa porque ele não usou a preposição em. Ele não usou a preposição em, então, sem preposição é indiscutivelmente correto. Bom, informou os mutuários. Gente, esses verbos informar, avisar, alertar, advertir, tem duas construções possíveis. Duas. Ou quem informa alguma coisa a alguém, informa alguma coisa a alguém, ou quem informa alguém de alguma coisa. O que você não pode ter é dois objetos diretos ou dois objetos indiretos. E aqui o erro dessa frase é que os dois estão funcionando como objeto direto. Está informando quem? Os mutuários. Está informando o quê? Só que é um objeto direto oracional. Está informando o quê? Que não haverá prorrogação. Os dois estão exercendo a função de objeto direto. Isso está errado. Um dos dois tem que passar a ser objeto indireto. Um dos dois. Você pode informar alguma coisa, você pode informar isso, que é esta oração aqui. Você pode informar isso a alguém. Então ficaria assim, informamos aos, vou botar aqui para caber tudo, aos mutuários. Aos mutuários. Que, nesse caso, aos mutuários passa a ser objeto indireto. E esta oração que começa no que? Passa a exercer a função... Passa não, né? Conserva a função de objeto direto, que informa alguma coisa. Você está informando o quê? A alguém. Você está informando isso a alguém. Então, a pessoa, que é mutuários, objeto indireto com preposição a, e a coisa como objeto direto. A outra possibilidade, que também estaria correta, você está informando os mutuários de que você está informando alguém, ou seja, a pessoa passa a exercer a função de objeto direto, só que você está informando alguém de alguma coisa. A oração passa a ser objeto indireto. Ou seja, um dos dois elementos aí tem que passar a ser objeto indireto. Você não pode ter dois objetos diretos. Tanto a coisa quanto a pessoa, ambos estão exercendo a função de objeto direto. Ou você, então, acrescenta a preposição a em os mutuários, transformando em aos mutuários, ou você não coloca a preposição a, mas coloca a preposição de antes da conjunção integrante que aí você transforma esta oração, que seria objetiva direta, em objetiva indireta. Maravilha! Vamos lá. Eu adoro essa música, né? Toquinho e Vinícius. Era uma das músicas infantis mais bonitas que eu conheço. Bom, é uma questão, como eu falei, que eles cobram também lá, de classes gramaticais. Os vocábulos ninguém e não. Gente, ninguém é um pronome indefinido. Ninguém, todos, nenhum, algum, qualquer. Pronome indefinido. E não é um advérbio de negação. Então você vê, eles cobram também identificação de classes gramaticais. E também cobram o quê? A identificação de funções sintáticas. Admito os escritores de bula. Quem admite alguém. Admiro os escritores de bula. Quem admira alguém. Os escritores complementa a ideia do verbo admirar, que é transitivo direto, sem preposição. Esse os aqui é artigo, não há preposição.
Então, esse cara aqui complementa a ideia do verbo sem preposição. Completou a ideia de verbo, objeto. Sem preposição, objeto direto. Beleza, galera? Com essa questão aqui nós encerramos, né, a análise dessa banca, né? Como eu falei para vocês no início da aula, é uma banca que atira em tudo que é direção, né? Cara, eles cobram tudo. Isso vai exigir de vocês um estudo realmente bastante prolongado. Não é assim, existem bancas que realmente, né, cobram menos coisas, menos temas, menos assuntos. Essa banca realmente cobra tudo, requer um estudo aprofundado de vários assuntos. Tá legal, pessoal? Grande abraço aí para todos, né? Quinta-feira nós temos a nossa tradicionalíssima live. E não se esqueçam que todos os dias eu tenho postado questão no Instagram por volta de 12:30. E às 6:30 eu lanço o vídeo com a correção. Então basta seguir no Instagram, @professor_Rosenthal. Valeu, galera! Grande abraço para todos e até a próxima!